seguindo por aqui, bora de entrevista agora no nosso Super Vitrine Revista. Vamos falar sobre linguagens do amor. Você tem uma boa comunicação com o seu parceiro ou parceira? Sabia que para manter uma relação saudável, nós precisamos, gente, aplicar as linguagens do amor? Entender o que o outro gosta e espera da relação é muito importante, viu? Para ter um relacionamento feliz e também duradouro. E para nos explicar aí como que funciona toda essa linguagem do amor, né? Essa comunicação assertiva e identificar essa linguagem no outro, eu recebo a maravilhosa terapeuta sexual, a Pamela Vaz. Boa tarde, Pamela, minha linda, tudo bem? Tudo bem, Patrícia, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Bora lá então, que eu quero saber o que são as linguagens do amor e como que elas podem colaborar, Pamela, para que o casal tenha uma boa relação. Elas podem colaborar e muito, Patrícia, né? As linguagens do amor são 5, né? Vamos lá, toque físico, palavras de afirmação, presentes, atos de serviço e tempo de qualidade, né? E como elas podem colaborar para o relacionamento afetivo, né? Cada um de nós temos uma forma que a gente se sente amado e também temos uma forma de demonstrar, né, o nosso amor, né, para outra pessoa. Então, quando a gente sabe a nossa linguagem do amor, né, a gente consegue, isso daí também tem a questão da comunicação, né, falar para o nosso parceiro ou para a nossa parceira como eu me sinto amada. Por exemplo, eu adoro ganhar presentes. Né? Então, eu passo isso para o meu parceiro e ele vai saber que eu me sinto amada quando eu ganho presentes. Também é importante eu descobrir a linguagem do amor do meu parceiro, porque aí assim eu também vou conseguir demonstrar da forma correta, né, como ele se sente amado. Porque assim, se a linguagem do amor do meu parceiro é toque físico e eu fico fazendo atos de serviço, né, cozinhando, fazendo um chá, eu não estou falando a linguagem dele. Né? Por mais que ele tá fazendo algo legal, bonito, gostoso para o relacionamento, mas não é a linguagem de amor do parceiro. Isso, aí acaba tendo aquele probleminha de comunicação, que aí a pessoa fala assim, mas eu faço tudo por ela, eu faço tudo por ele, mas não está talvez falando aquela linguagem exata, né, do parceiro. E é importante falar aqui que nós temos, às vezes, não somente uma linguagem do amor, às vezes a gente tem mais do que uma, né? Então, por isso que é importante essa questão, quando eu falo da comunicação, que é a gente saber exatamente sobre o outro. Tá, mas como que eu sei da minha linguagem do amor, por exemplo? Tá, eu tenho lá as 5 linguagens. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que responder algumas perguntinhas. Eu gosto mais disso ou daquilo, para eu identificar o que... Porque às vezes a pessoa que está nos assistindo fala assim, mas nem eu sei do que eu gosto mais. Como é que eu vou fazer para falar pro meu parceiro? Sim, Patrícia, quando eu atendo casais, uma das coisas que eu trabalho, né, claro que depende da demanda que vem para mim, mas é as 5 linguagens do amor. Tem um livro tá, que fala sobre as 5 linguagens, e nesse livro tem lá no final, tem um testezinho que você faz, né? Mas hoje em dia a internet está aí, então, né, esse livro eu sei que ele tem em PDF para baixar, mas é um livro bem baratinho e ele é ótimo, faz toda a diferença na vida do casal, tá? Também tem as 5 linguagens do amor das crianças, dos adolescentes, sabe? Tem vários livros. Mas tem um teste que você faz lá. E aí lá no final sai qual que é a sua principal linguagem do amor. Como eu falei, às vezes pode ter mais de uma, às vezes tem 2 que empatam, né? Mas é ali que você, nesse testezinho que você faz e que você descobre a sua linguagem. Mas, não tenho o livro, como eu faço? Viu, comece, isso é autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, tá? Do que eu gosto, né? Eu já li o livro mais de uma vez, né? Mas eu sei do que eu gosto. Talvez se eu te perguntasse, né? Patrícia, você gosta de ganhar presente? Você gosta de tempo de qualidade? Você gosta que cozinhe para você, que abra a porta do carro? Então, olha só, esse é atos de serviço, palavras de afirmação. Você gosta quando alguém te elogia, que fala que comida boa, nossa, como você é uma mãe dedicada, nossa, como você se veste bem, como você tem bom gosto. Né? Então, você vai descobrindo o que é que você gosta, para daí você falar
né? E repassando isso para o parceiro. Lascou, porque eu acho que eu sou as 5 linguagens agora. Depois que a Pamela falou, você gosta disso? Gosto. Você gosta que também gosto? Você também, tá tudo ali. Mas eu acho que deve ter uma que predomina mais, né? E é essa a mais que a gente tem que ter de forma mais clara para o relacionamento. Comunicação assertiva. Qual que é a importância dessa comunicação assertiva para o casal? Sim. A comunicação assertiva ou a comunicação, Patrícia, é um dos maiores problemas do relacionamento hoje em dia, né? Porque, assim, não é o eu falar, né? Eu falo de qualquer forma, mas é como eu falo, né? E essa comunicação assertiva, ela faz toda a diferença, que é uma forma clara, objetiva, que você passa, né, para o parceiro. E principalmente, assim, ó, quando a gente faz isso livre de julgamentos, tanto do meu lado quanto do lado do outro, sabe? Mas ela faz toda a diferença. Por exemplo, eu chego em casa, cheguei do mercado, né? Tô lá descarregando sacolas, meu marido já está lá, já está em casa, ele está no sofá. Eu chego, ao invés de eu, sei lá, dar um oi, cumprimentá-lo, eu já falo, nossa, você está aí sentado, você não está fazendo nada, vem aqui, acabei de chegar do mercado. Né? Então, eu olho a comunicação totalmente negativa que eu estou tendo. Se eu colocar a comunicação assertiva, eu posso chegar e falar assim, nossa, você já chegou em casa, olha, eu estava no mercado, fiz as compras, você poderia me ajudar? Ao invés de eu atacar o meu parceiro, porque a gente não sabe o dia de cada um como foi. Então tem essa diferença da comunicação assertiva, né? Que é o de como eu falo. Porque falar eu posso falar de qualquer forma, né? Mas como eu falo muda tudo dentro de um relacionamento. E tem outra também que nós mulheres, eu me incluo também, tá, gente? Tô tudo dentro ali. A gente adivinhar, né? Quer que o parceiro adivinha. Aí você chega com as compras lá, vamos pegar o exemplo da chega a compra lá, você passa na frente dele com as sacolas, você carrega quase tudo, que é pra demonstrar que você tem aquela força, né? Mulher, raiz e tal. Vai com tudo a compra, joga lá, aí depois o marido, nossa, mas não deixou nada pra eu carregar. Também, né? Se for esperar por você, e assim vai. Aí começam os conflitos. Isso, exatamente, Patrícia, é isso, entendeu? Isso não é uma comunicação assertiva. E isso acontece muito dentro dos relacionamentos, as pessoas pensarem que o outro tem que adivinhar o que ela está pensando, o que aconteceu com ela durante o dia e o que ele tem que fazer, né? E hoje as mulheres estão muito nisso, né? De, eu posso fazer tudo, eu não preciso de homem, isso. Tudo bem, talvez algumas não precisem, realmente, né? Às vezes... Mas a gente, se estamos dentro de um relacionamento, é para ser uma parceria e não para ser uma disputa entre os dois, né? Então, porque, olha, chegou do mercado, o parceiro ou a parceira chegou antes, custa pedir ajuda, custa pedir, olha, né? Você pode me ajudar? O que custa fazer isso? Mas quando o casal está em conflito, aí é um pé de guerra, porque fica bem nesse exemplo que você falou. Um chega pisando, né, fundo, né, tá quase furando o chão, né, que tá pisando ali forte, né, até querendo que o outro adivinhe o que está acontecendo, né, e isso não vai acontecer, o outro não vai adivinhar, né, então é melhor ter aquela comunicação, falar abertamente, falar claramente, porque vai resolver. Essa questão da linguagem do amor também para o casal, importantíssimo, mas também, por exemplo, com essa linguagem de amor em relação aos filhos também, faz a diferença para esse relacionamento? Com certeza, né, Patrícia? Porque assim, os filhos, eles observam, né, como os pais, né, como os nossos pais, a gente se trata, como que a gente fala um com o outro, né? Então, sim, isso vai respingar neles, vamos dizer assim. Por isso que eu falei que tem o livro lá também, que é As 5 Linguagens do Amor das Crianças. É ótimo, tá? Para você que tem a sua pequenininha lá. Mas só de nós, pais, adultos, quando a gente tem isso, essa maneira respeitosa de falar um com o outro, muda tudo, né? E os filhos, eles estão ali desde pequenininho, de 1 ano, 1 ano e meio, eles estão observando. E eles vão crescendo, então eles estão ali, eles vão repetir esses comportamentos. Com certeza, que maravilha, hein, gente? Poderíamos o quê? Ficar aqui uma tarde toda, uma segunda-feira inteira falando com Pamela desse assunto tão maravilhoso. Mas pra gente só arredondar e fechar, a pessoa, então, ela pode ter mais de uma linguagem do amor, são 5 linguagens do amor, tem já o livro, PDF, tudo, quem quiser baixar, põe lá no Google, Linguagens do Amor. Mas tem uma assim, que é mais predominante, tanto para mulheres quanto para homens, que você vê assim em consultório, Pamela, não?
Tem, assim, mais predominante, claro que eu falo assim, a gente não pode generalizar nunca, né, Patrícia? Uhum. Mas, assim, normalmente as mulheres têm tempo de qualidade. Olha. Normalmente, isso não é uma regra, tá? Mas o que eu mais vejo no meu consultório, daquilo que eu atendo, é o tempo de qualidade. E os homens é toque físico e atos de serviço. Mas tem que ter um ato de serviço, né? É, meninos, vocês eu vou te contar. Linda, Sim. Obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista. É sempre uma honra, um prazer te receber por aqui, viu? Passa teu Instagram pro pessoal de casa. Ah, pois é. Eu que agradeço também, tá, Patrícia? É sempre uma honra estar aqui. O meu Instagram é @sexóloga_Pamela Vaz. Perfeito. Até uma próxima excelente semana. Obrigada, igualmente.